A verdade é a única autoridade. Para você, quanto custa a felicidade? Em nossa minissérie Vida Sustentável você vai descobrir que as ações sustentáveis geram felicidade, melhoram a saúde, a qualidade de vida e você ainda ganha dinheiro e preserva o planeta para as futuras gerações. O mundo está doente e a sustentabilidade vista em nosso conceito é um excelente remédio. Vem salvar o mundo com a EcoArt e seja mais feliz. E depois de assistir o vídeo, se for do seu desejo, você pode contribuir com o projeto EcoArt Sustentabilidade, fazendo sua doação de qualquer valor ou adquirindo a apostila do curso. Seu apoio é muito importante para a sobrevivência do projeto, para a educação de crianças, jovens, adultos e para as futuras gerações. Obrigado. Telefone chave Pix 229 8183 7483. Ronaldo de Lima. Sustentabilidade é pensar além de nós. Apresentação. Vida sustentável. A verdade é a única autoridade. Minissérie. Conhecimento correto. Vida sustentável. Conhecimento, consciência e dinheiro. Pesquisa, jovens, adultos e idosos. Faça você também sua pesquisa. Mais de 90% das pessoas entrevistadas têm uma ideia superficial sobre a sustentabilidade ambiental. E a sustentabilidade é uma palavra muito ampla, poderosa e que tem uma relação direta com cada indivíduo e com o futuro de todos. Sustentabilidade é pensar além de nós. Sustentabilidade é amor na prática. É consciência coletiva, educação e altruísmo. É o todo funcionando em harmonia, sem prejuízo para nenhum. Assista nossa minissérie Vida Sustentável, e tenha conhecimento certo. Apresentação: Vida Sustentável. A minissérie Vida Sustentável veio com o anseio de educar, informar, conscientizar sobre a importância da sustentabilidade para a nossa vida e para as vidas futuras. Promoveremos a cultura, a saúde física e mental, a segurança alimentar, a igualdade social e principalmente a preservação dos recursos naturais para as futuras gerações. Nas aulas você verá de forma completa, simplificada e prática, informações que agregam valor na sua vida. São 7 aulas de muito conhecimento e informação para você. E neste primeiro módulo da aula falaremos sobre como surgiu a ideia de sustentabilidade e como ela chegou até nós nos dias de hoje. Suas trajetórias, seus principais atores e as ações praticadas em níveis globais. No módulo 2 vamos conhecer o seu conceito correto, as interfaces entre os principais atores, a amplitude da ideia. Você pode gerar renda através da mudança de hábitos e da economia circular. Sugestões. Sugiro que você leia o conteúdo comigo, pois assim o cérebro assimila melhor, você aprende e a gente dá oportunidade aos deficientes auditivos. Faremos pausas entre os assuntos para que possamos tecer os comentários. Vou usar uma linguagem simples para que todos possam entender. E fiquem atentos ao que não foi dito diretamente e prestem muita atenção. Aqui também tem dever de casa, para você poder formar suas próprias opiniões e avaliar seus próprios conceitos e valores. E uma vez informados, sugiro que informem as outras pessoas, pois o conhecimento só é válido quando ele é retransmitido. Sustentabilidade. Conceito correto. Das origens ao futuro. Ganhe conhecimento, dinheiro e ajude a preservar o planeta para as futuras gerações. Aula 01. Sustentabilidade. Módulo 1. Das origens ao futuro. ESG. EcoArt Sustentabilidade Global. Contato e tira dúvidas, 229 8183 7483. Módulo 01. Da origem ao futuro. Como surgiu a ideia de sustentabilidade? Da sua origem ao seu futuro. Quem foram os principais atores? O que se tem feito a respeito? O que isso tem a ver com os seus filhos? O conceito correto. Dever de casa. Tudo bem com você? Meu nome é Ronaldo de Lima, sou diretor da empresa EcoArt e eu trabalho com sustentabilidade há mais de 25 anos.
Hoje eu estou aqui para falar com você sobre a origem da ideia que temos sobre a sustentabilidade ambiental e o seu conceito prático e correto da palavra. Como diria o meu professor de ecologia, a palavra sustentabilidade. Você escuta e vê em todos os lugares, no rádio, na televisão, na internet, nos anúncios de alguns produtos, enfim, sustentabilidade é muito falada, mas é bem pouco compreendida. E quando eu pergunto às pessoas o que é sustentabilidade, elas me dizem: é separar e reciclar o lixo, é plantar árvores e cuidar do planeta. É cuidar dos animais e das florestas. E essas são ações muito nobres e que vão de encontro com a sustentabilidade. Mas sustentabilidade não é só essas práticas. Sustentabilidade é muito mais do que isso. E é sobre esse amplo assunto que você vai descobrir comigo, tudo em ordem cronológica. O conceito histórico e lógico do significado ambiental da palavra sustentabilidade. Saber como ela surgiu? Por que surgiu? O que se tem feito por parte das autoridades globais? E por que o altruísmo é tão importante para a sustentabilidade e para a sua vida e a vida dos seus filhos e das futuras gerações? Preparados? Então vamos nessa. Sustentabilidade. Pensamento e imagem. Pensamento coletivo para a harmonia social. A consciência coletiva constitui o conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade, formando um sistema determinado com vida própria. A consciência coletiva é capaz de coagir ou constranger os indivíduos a se comportarem de acordo com as regras de conduta prevalecentes. Quando eu pergunto para as pessoas sobre sustentabilidade, grande maioria me dizem: é reciclar plástico e latinhas. Outros dizem: é plantar árvores. E quando digitamos no Google em imagens são essas que aparecem. Bom, não esqueça de fazer sua própria pesquisa com seus amigos e familiares. Você mesmo vai comprovar que grande parte das pessoas tem uma ideia superficial quando se diz que o assunto é sustentabilidade. Em sua pesquisa pergunte o que é sustentabilidade e qual é a primeira imagem que vem na mente da pessoa. Mas primeiro assista toda a aula para que você possa repassar este conhecimento. Sustentabilidade conceito Google. Como surgiu a sustentabilidade? O conceito de sustentabilidade começou a ser delineado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972, e cunhado pela norueguesa Gro Harlem Brundtland no relatório Nosso Futuro Comum, 1987. A palavra cunhado aqui quer dizer relacionado ou ligado. Fonte: https://www.lasu.usp.br. Lembramos que a maioria das informações e as imagens foram extraídas dos sites das Nações Unidas ONU. E as outras fontes foram gov.br, Wikipédia, LinkedIn, Brasil é o País, Freepik, Ilustrador, Universidade de Aveiro, bioelementais.com.br, entre outras fontes que estão descritas nas páginas. Ecologia, meio ambiente, sustentabilidade, ESG. Vamos pegar a partir dos anos 50, auge do modismo no mundo. Moda, sociedade e o consumo. Acompanhando os movimentos sociais, a moda é a expressão de uma cultura e reflete os movimentos de mudança pelos quais a sociedade está passando. Fonte: sebrae.com.br. Nos anos 50 a palavra da moda na questão ambiental era ecologia. Nos anos 80 e 90 era meio ambiente. Nos anos 2000 por influência das organizações das Nações Unidas se tornou sustentabilidade. E em 2023 a palavra, aliás sigla é ESG. ESG é a sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, que significa ambiental, social e governança. Em tradução livre. De forma geral, ela é usada para se referir às melhores práticas ambientais, sociais e de governança de uma companhia. Mas deixa comigo que eu vou descomplicar tudo na nossa próxima aula sobre ESG. A palavra sustentável provém do latim sustentare, sustentar,
defender, favorecer, apoiar, conservar, cuidar. E sustentabilidade nos dicionários está definida como a habilidade, no sentido de capacidade, de sustentar ou suportar uma ou mais condições, exibida por algo ou alguém. Etimologia. O termo meio ambiente provém do latim ambiens, de ambre ou ambiens, que em português tem o sentido de andar ao redor, rodear, envolver. A zoologia vem do grego antigo, zoion, animal, logia, estudo. E hoje biologia animal é o ramo da biologia especializado no estudo científico dos animais. O profissional especializado em zoologia é chamado zoólogo ou, às vezes, zoologista. O termo botânica é originário do grego botané, este que tem como significado planta. A saber, a botânica se destaca por ser uma extensão da biologia e tem como principal objetivo o estudo do reino plantae. Em outras palavras, a botânica é a ferramenta no estudo dos vegetais. Ambiental vem do latim ambiens, volta ao redor, do verbo ambire, ir ao redor, de ambi, em volta, ao redor, mais ir. Zoologia é a ciência que estuda os animais, sejam espécies vivas ou extintas. Botânica é responsável pelo estudo das plantas. Ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente. Mas em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, a Organização das Nações Unidas, ONU, instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado todo dia 5 de junho. Anualmente, o Dia Mundial do Meio Ambiente é marcado por uma Conferência das Nações Unidas sobre o tema. A ideia de desenvolvimento sustentável surgiu a partir do conceito de ecodesenvolvimento, proposto pela ONU também em 1972. Personagens históricos. Vamos ver como surgiu a ideia de sustentabilidade ambiental? Os personagens históricos. Mulheres e homens de impacto. Essas pessoas transformaram a ideia sobre sustentabilidade. Comentários. Das origens ao futuro. Deixo neste trabalho minha homenagem às mulheres e aos homens que transformaram nosso modo de pensar e as nossas vidas através do conhecimento e da pesquisa para a sustentabilidade. Obrigado a todos que trabalham por um planeta melhor. A ideia de sustentabilidade ambiental é muito antiga. Filosofia e ciência. Homens de impacto. Aristóteles, 384-322 a.C., conhecido como o pai da zoologia. Considerava animais como organismos macroscópicos com algum tipo de locomoção. Embora o conceito de biologia enquanto campo científico único e coeso só tenha surgido no século XIX, as ciências biológicas têm origem nas práticas ancestrais de medicina e de história natural que remontam à Ayurveda, a medicina do Antigo Egito e as obras de Aristóteles e Galeno durante a Antiguidade Clássica. Tales de Mileto que baseava-se em 3 teses principais. Tudo o que conhecemos é feito de água e o homem é mais um ente desse meio. Todas as coisas, incluso as inanimadas, estão cheias de vida. Por outro lado, as mudanças e a geração só podem ser alcançadas pela condensação e a rarefação. O primeiro registro de pensamento científico que se tem na história é atribuído a Tales de Mileto, que viveu no século VI a.C. Tales estava andando pelas cercanias de sua casa e achou uma concha, sendo que essa região ficava a vários quilômetros do mar. O termo biologia foi criado há cerca de 200 anos, sendo Jean-Baptiste Lamarck um dos primeiros cientistas a utilizá-lo. Também nesta época surgiu o conjunto de regras que orienta as pesquisa na área. Os métodos científicos. Conhecido como pai da sustentabilidade. John Elkington é o criador do tripé que hoje se apoiam os investimentos sustentáveis. O tripé da sustentabilidade é baseado nos pilares de economia, social e sustentabilidades. Muito próximo dos valores ESG, sustentabilidade, social e governança, em inglês. Charles Darwin foi um dos pesquisadores mais influentes da história da ciência, uma vez que levantou importantes pontos sobre como as espécies mudaram ao longo dos tempos. Nascido em 1809, Darwin, desde muito novo, interessou-se pelas ciências naturais. Um dos pontos importantes foi a sua parada nas Ilhas Galápagos.
Darwin percebeu que cada ilha possuía um grupo de pássaros endêmico. E que, provavelmente, essa especificidade apresentava relação com as características do meio onde eles viviam. Tal análise foi importante para entender o processo de seleção natural por ele proposto posteriormente. Autor da obra A Origem das Espécies, considerada um dos livros acadêmicos mais influentes de todos os tempos. Darwin foi o criador da teoria evolutiva que explica a origem de todas as espécies por meio da seleção natural. Alfred Russel Wallace. Em fevereiro de 1858, durante uma jornada de pesquisa nas Ilhas Molucas, Indonésia, Wallace escreveu um ensaio no qual praticamente definia as bases da teoria da evolução e enviou a Charles Darwin, com quem mantinha correspondência, pedindo ao colega uma avaliação do mérito de sua teoria, bem como o encaminhamento do manuscrito ao geólogo Charles Lyell. Wallace foi o primeiro a propor a distribuição geográfica das espécies animais, e como tal, é considerado um dos precursores da ecologia e da biogeografia, por vezes, chamado de pai da biogeografia. A biogeografia é a ciência que estuda a distribuição dos organismos na Terra. O termo ecologia foi utilizado pela primeira vez em 1866 por um zoólogo alemão chamado Ernst Haeckel, em um trabalho denominado de Generelle Morphologie der Organismen. Nessa obra, o autor definiu ecologia como o estudo científico das interações entre os organismos e seu ambiente. Ernst Heinrich Philipp August Haeckel foi um biólogo, naturalista, filósofo, médico, professor e artista alemão que ajudou a popularizar o trabalho de Charles Darwin e um dos grandes expoentes do cientificismo positivista. Descreveu e nomeou várias espécies novas, mapeou uma árvore genealógica que relaciona todas as formas de vida. As contribuições de Ernst à zoologia eram uma mistura de pesquisa e especulação, ampliou as ideias de seu mentor, Johannes Miller, argumentando que os estágios embrionários em um animal recapitulam a história de sua evolução, e, portanto, a ontogenia é a recapitulação da filogenia. Foi médico e um artista versado em ilustração que se tornaria professor em anatomia comparada. Foi dos primeiros a considerar a psicologia como um ramo da fisiologia. Propôs alguns termos utilizados frequentemente como filo, ecologia, antropogenia, filogenia e reino protista em 1866. Os seus principais interesses recaíram nos processos evolutivos e de desenvolvimento e na ilustração científica. O seu livro Kunstformen der Natur é um conjunto de ilustrações de diversos grupos de seres vivos. Ernst Haeckel foi um homem de impacto. Clair Cameron Patterson. De 1922 a 1995. Foi mais do que um geoquímico americano. Apesar de ter descoberto a idade da Terra, o que com certeza é um grande feito, ele se importava mais com outras coisas, como o meio ambiente e a saúde das pessoas. Clair Patterson, sabendo do perigo que o chumbo poderia nos causar, descobriu que o responsável por essa contaminação era o aditivo tretaetila na gasolina. Ele apresentou sua pesquisa e informações aos grandes empresários da época. Esses que antes financiavam suas pesquisas, interromperam o patrocínio e iniciaram com o geoquímico uma disputa na justiça americana sobre a comercialização do etilo. Graças à persistência de Clair, em 1986 foi proibida a comercialização da gasolina com chumbo e logo após notou-se que a taxa de chumbo contido no sangue das pessoas caiu em 75%. Uma vitória pouco comum no meio científico. Clair Patterson não deixou que os grandes lucros, o capitalismo e as corporações abafassem sua voz. Clair também foi o primeiro a se deparar com a contaminação por chumbo nos anos 1940, ainda como estudante de graduação da Universidade de Chicago. Sua obra, Ambientes Poluídos e Naturais do Homem. Clair Patterson foi o herói anônimo que calculou a idade da Terra e confrontou a poderosa indústria de combustíveis. Clair Patterson. Homem de impacto. Raquel Carson. 1962. Após a Segunda Guerra Mundial, a era nuclear fez surgir temores de um novo tipo de poluição por radiação. O movimento ambientalista ganhou um novo impulso em 1962 com a publicação do livro de Raquel Carson, A Primavera Silenciosa,
que fez um alerta sobre o uso agrícola de pesticidas, químicos sintéticos. Cientista e escritora. Carson destacou a necessidade de respeitar o ecossistema em que vivemos para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Carson foi uma bióloga marinha, ecologista e escritora norte-americana, que teve sua obra, na qual se destaca o livro Silent Spring, Primavera Silenciosa, escrito em 1962, considerada como o grande fator desencadeador do que, hoje, conhecemos como movimento ambientalista moderno. O livro A Primavera Silenciosa foi um alerta para o mundo, mostrando que as atitudes humanas interferem diretamente na natureza. Raquel Carson. Mulher de impacto. Movimento contra culturas década 60. Junto a tudo isso ocorreu a Revolução Contracultural, o manifesto contra os costumes vigentes das sociedades tradicionais. O movimento surgido nos Estados Unidos que deu voz à contestação social e à quebra de paradigmas. A principal característica do movimento de contracultura foi a profunda crítica ao sistema capitalista e aos padrões de consumo desenfreado. Os jovens que integraram esse movimento de contestação aos valores morais e estéticos da sociedade global promoviam revoluções em seus modos de vestir. E juntos criaram a sociedade de consumo organizada. Sociedade organizada. Uma sociedade organizada é indispensável para a sobrevivência da sociedade. A organização social está presente em várias esferas: econômica, ambiental, social, cultural, educacional, familiar e política, que podem ser representadas por empresas e sindicatos, ONG, clubes, organizações sem fins lucrativos e tantas outras organizações. A sociedade organizada tem o poder de salvar o planeta e de mudar a vida das pessoas. Juntamente com o desenvolvimento da comunicação, o movimento contra a cultura ganha força e começa para pressionar governos, as indústrias e os políticos. A sociedade organizada contribuiu muito com o pensamento global. Nascer da Terra. Em 1969, a primeira foto da Terra vista do espaço tocou o coração da humanidade com a sua beleza e simplicidade. Ver pela primeira vez este grande mar azul em uma imensa galáxia chamou a atenção de muitos para o fato de que vivemos em uma única Terra, um ecossistema frágil e interdependente. E a responsabilidade de proteger a saúde e o bem-estar desse ecossistema começou a surgir na consciência coletiva do mundo. Bill Wenders. A primeira fotografia da Terra vista da Lua ficou conhecida como Beatrice. Bill Wenders, NASA, 1969-0101. Crescimento da consciência coletiva do mundo. Jacques-Yves Cousteau. Saint-André de Cubzac, 11 de junho de 1910, Paris, 25 de junho de 1997. Foi um oficial da Marinha Francesa, documentarista, cineasta, oceanógrafo e inventor mundialmente conhecido por suas viagens de pesquisa a bordo do Calypso. Cousteau foi um dos inventores, juntamente com Emily Gagnan, do Aqualung, o equipamento de mergulho autônomo que substituiu os pesados escafandros, e também participou como piloto de testes da criação de aparelhos de ultrassom para levantamentos geológicos do relevo submarino e de equipamentos fotocinematográficos para trabalhos em grandes profundidades. Cousteau conquistou a Palma de Ouro de 1956, com o filme O Mundo Silencioso, rodado no Mar Mediterrâneo e Vermelho. Mas o próprio Cousteau confessou que, em seus primeiros filmes, não tinha nenhum tipo de preocupação ecológica. No total, foram 4 longas-metragens e 70 documentários para a televisão. Em 1965, Cousteau criou uma casa submarina onde 6 pessoas viveram por um mês, a 100 metros de profundidade. Em 1990, o músico francês Jean-Michel Jarre lançou um álbum em homenagem a seu 80º aniversário, com o título Waiting for Cousteau. Esperando Cousteau. Durante a maior parte da história, o homem teve que lutar contra a natureza para sobreviver. Neste século, ele está começando a perceber que, para sobreviver, deve protegê-la. Cousteau levou até as pessoas as belezas naturais do planeta, apresentando as belezas dos ecossistemas. O homem que ensinou os humanos a respirar como peixes. Cousteau.
Homem de impacto. Novos conceitos sociais. Pesquisa científica. Sociedade organizada. E comunicação. Cientistas mais movimentos populares mais moda, TV, rádio e telefone, é igual ao fortalecimento social e ambiental e a expansão da consciência ambiental e coletiva em todo o mundo. A pesquisa mais a sociedade organizada mais fragilidade do planeta forçam a ONU a olhar com mais atenção para a questão ambiental. As grandes indústrias mundiais principalmente, percebem a mudança de pensamento e comportamento das pessoas e se organizam. O poder emana do povo. Comentários. Observe o poder da sociedade organizada e a sua transferência de responsabilidades até os dias de hoje. Primeira Conferência Meio Ambiente ONU 1971. Em 15 de setembro de 1971, na sede das Nações Unidas, Nova York. Maurice F. Strong, secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, à direita, mostra ao secretário-geral das Nações Unidas, UTAN, um desenho para o cartaz oficial da conferência. À esquerda está Keith Johnson, Jamaica, presidente da comissão preparatória da conferência. Créditos: ONU Ted Shen. A primeira grande conferência a marco na área de meio ambiente foi a Conferência de Estocolmo, de 1972. Maurice Frederick Strong, PC, CC, ON, FRSC, Fright foi um empresário canadense de petróleo e minerais e diplomata que serviu como subsecretário-geral das Nações Unidas. Strong começou como empresário na região petrolífera de Alberta e foi presidente da Power Corporation of Canada até 1966. O TAN foi amplamente criticado nos Estados Unidos e em Israel por concordar em retirar as tropas da ONU do Sinai em 1967 em resposta ao pedido do presidente egípcio Nasser. Keith Johnson, embaixador da Jamaica de 1967 a 1973. Conferência Estocolmo 1972. Com o fim da tumultuada década de 1960, seus mais altos ideais e visões começaram a ser colocados em prática. Entre estes estava a visão ambiental agora, literalmente, um fenômeno global. Enquanto a preocupação universal sobre o uso saudável e sustentável do planeta e de seus recursos continuou a crescer, em 1972 a ONU convocou a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, Suécia. O evento foi um marco e sua declaração final contém 19 princípios que representam um manifesto ambiental para nossos tempos. Ao abordar a necessidade de inspirar e guiar os povos do mundo para a preservação e a melhoria do ambiente humano, o manifesto estabeleceu as bases para a nova agenda ambiental do Sistema das Nações Unidas. Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna e especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser preservados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento. Fonte: ONU. Conferência ONU Estocolmo 1972. Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano. ONU e Meio Ambiente. Observem a quantidade de cadeiras vazias. Estocolmo 1972. Conferência Água 1977. A Conferência de Estocolmo aconteceu nos dias 5 a 16 de junho de 1972 e reuniu chefes de Estado de 113 países, além de diversas organizações internacionais governamentais e não governamentais, observadores e jornalistas. Pautou temas como poluição atmosférica e consumo excessivo dos recursos naturais. A Conferência de Estocolmo teve como objetivo discutir as consequências da degradação do meio ambiente como discutir as mudanças climáticas e a qualidade da água. Debater soluções para reduzir os desastres naturais. Reduzir e encontrar soluções para a modificação da paisagem. Os estados deverão tomar todas as medidas possíveis para impedir a poluição dos mares por substâncias que possam pôr em perigo a saúde do homem, os recursos vivos e a vida marinha, menosprezar as possibilidades de derramamento ou impedir outras utilizações legítimas do mar. Na conferência, além da poluição atmosférica que já preocupava a comunidade científica, foram tratadas a poluição da água e a do solo provenientes da industrialização e a pressão do crescimento demográfico sobre os recursos naturais.
A Conferência da ONU sobre Água, realizada na sede da organização, em Nova York, em parceria com os governos de Tajiquistão e dos Países Baixos, foi o primeiro evento organizado pela ONU dedicado aos recursos hídricos desde a Conferência Mundial sobre a Água de 1977, ocorrida no Mar del Plata, Argentina. Em 1982 foi apresentado o relatório da viagem à Assembleia Mundial da ONU sobre Envelhecimento. E em meio a tudo isso as indústrias de petróleo são acionadas na justiça e sofrem pressão da sociedade. Todos por um mundo sustentável. Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 1983 Estocolmo. Observem as cadeiras vazias. Comissão Meio Ambiente e Desenvolvimento. 1983. Em 1983, a médica Gro Harlem Brundtland, mestre em saúde pública e ex-primeira-ministra da Noruega, foi convidada pela Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas para estabelecer e presidir a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Gro Harlem Brundtland, doutorada em Medicina e presidente do Partido Social Democrata dos Trabalhadores da Noruega entre 1981 e 1992, ela foi a primeira mulher a ser nomeada primeira-ministra do país. Entre 1974 e 1979, foi ministra do Meio Ambiente num executivo social-democrata sem maioria parlamentar. Foi chefe do governo em 1981, de 1986 a 1989 e de 1990 a 1996. Obteve grande prestígio internacional como presidente da Comissão para o Meio Ambiente da ONU, depois de tornar público seu relatório sobre meio ambiente em 1987. No domínio da política externa, concentrou esforços na estabilização econômica e na luta contra o desemprego. A história da ascensão de Gro Harlem Brundtland no meio da política norueguesa. Powerplay, por Johan Fasting. Mulher de impacto. Gro Harlem foi pioneira na promoção da igualdade de direitos e do papel da mulher no processo político norueguês, tendo recebido inúmeros prêmios, entre os quais se destaca o Prêmio Indira Gandhi para a Paz, Desarmamento e Desenvolvimento, em 1988. Nosso Futuro Comum 1987. O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Gro Harlem Brundtland. Brasil. Resolução CONAMA 1986. Resolução CONAMA. Número 1, de 23 de janeiro de 1986. O que diz a Resolução CONAMA 001-1986? Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe, respectivamente, sobre a criação de estações ecológicas e áreas de proteção ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e da outras providências. O que o CONAMA criou? As determinações da Resolução CONAMA foram reforçadas pela Lei 8.723, de 28 de outubro de 1993, que estabeleceu a redução dos níveis de emissão de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, fuligem, material particulado e outros compostos poluentes nos veículos comercializados no país. O que é EIA-RIMA e para que serve? Instrumento de Política Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA 00186 de 23 de janeiro de 1986. Para atividades que utilizam recursos ambientais. Antes de conceder o licenciamento ambiental é necessário: EIA, Estudo de Impacto Ambiental. RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. Resolução janeiro de 1986. Esta obra pretende contribuir para as discussões, ressaltando pontos importantes, ainda que não observados pela maioria dos EIA-RIMA, como a necessidade de avaliar alternativas, inclusive a de não se fazer, identificando
Os impactos positivos e negativos com as respectivas medidas mitigadoras e compensatórias, para subsidiar a tomada de decisão. Relatório. Práticas de Desenvolvimento 1987. Nosso futuro em comum. Este é um trecho do relatório que deram origem às práticas de desenvolvimento sustentável, atualmente desenvolvidas em todo o mundo. Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos padrões de consumo de energia. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra, a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. No relatório Gro Harlem trazia ainda dados sobre o aquecimento global e a destruição da camada de ozônio. Observação, carbono, emissão e sequestro. Nosso futuro comum 1987. Entre as medidas apontadas pelo relatório, constam soluções, como diminuição do consumo de energia, limitação do crescimento populacional, garantia de recursos básicos, água, alimentos, energia, a longo prazo, preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com o uso de fontes energéticas renováveis, aumento da produção industrial nos países não industrializados com base em tecnologias ecologicamente adaptadas, controle da urbanização desordenada e integração entre campo e cidades menores, atendimento das necessidades básicas, saúde, escola, moradia, desenvolvimento de tecnologias para o uso de fontes energéticas renováveis e o aumento da produção industrial nos países não industrializados com base em tecnologias ecologicamente adaptadas. Relatório completo disponível site ONU. Chico Mendes 1944-1988. Chico Mendes foi um ambientalista, sindicalista, seringueiro e símbolo da luta pela preservação da Amazônia. Foi assassinado pelos donos de terras opositores à sua luta. Chico Mendes ficou conhecido mundialmente por sua luta pela preservação da Amazônia. Foi um importante ativista ambiental brasileiro nascido em 1944 e falecido em 1988. Sua trajetória é marcada pela defesa dos direitos dos seringueiros na região da Amazônia, especialmente no estado do Acre. Qual foi o grande legado de Chico Mendes? O principal legado do líder é a reserva extrativista Chico Mendes, onde foi possível manter os trabalhadores em suas unidades reprodutivas. Com 44 anos de vida, foi assassinado em consequência de sua luta em defesa do solo amazônico e do direito dos povos da floresta. A batalha era desigual. De um lado estava o interesse econômico que tinha a floresta como dificultador da expansão do latifúndio e precisava ser derrubada. Frase: não quero flores no meu enterro, pois sei que vão arrancá-las da floresta. Chico Mendes. Homem de impacto. Rio de Janeiro 1992. Em 1992, a relação entre o meio ambiente e o desenvolvimento, e a necessidade imperativa para o desenvolvimento sustentável foi vista e reconhecida em todo o mundo. Na Agenda 21, os governos delinearam um programa detalhado para a ação para afastar o mundo do atual modelo insustentável de crescimento econômico, direcionando para atividades que protejam e renovem os recursos ambientais, no qual o crescimento e o desenvolvimento dependem. As áreas de ação incluem proteger a atmosfera, combater o desmatamento, a perda de solo e a desertificação, prevenir a poluição da água e do ar, deter a destruição das populações de peixes e promover uma gestão segura dos resíduos tóxicos. Agenda 21, 1992. Mas a Agenda 21 foi além das questões ambientais para abordar os padrões de desenvolvimento que causam danos ao meio ambiente. Elas incluem a pobreza e a dívida externa dos países em desenvolvimento, padrões insustentáveis de produção e consumo, pressões demográficas e a estrutura da economia internacional.
O Programa de Ação também recomendou meios de fortalecer o papel desempenhado pelos grandes grupos, mulheres, organizações sindicais, agricultores, crianças e jovens, povos indígenas, comunidade científica, autoridades locais, empresas, indústrias e ONGs para alcançar o desenvolvimento sustentável. Amazônia e o Mundo, Revista Final, Porto Alegre, RS. 7 de março de 1989. A questão da preservação da Amazônia atingiu Sting, que se reuniu em Altamira com os indígenas, acompanhado do cacique Raoni. Uma das ideias do roqueiro, que se reuniu com Sarney, é de criar a Fundação Mata Virgem, que visa principalmente ampliar o Parque Indígena do Xingu. Sting se diz contra a internacionalização da Amazônia, mas sim uma política internacional para sua salvação. No encontro de Altamira, os indígenas se organizaram para protestar contra a construção da usina Belo Monte. A presença do cantor no encontro foi controversa. Eco 92, Rio de Janeiro 1992. Eco 92 ou Rio 92. Sediada pelo Rio de Janeiro, ocorreu em 1992 a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, popularmente conhecida como Eco 92. Foi a segunda grande reunião das Nações Unidas sobre o meio ambiente e reuniu 178 Estados-nação. Um Estado-nação é constituído por uma massa de cidadãos que se considera parte de uma mesma nação. A Rio 92 resultou na elaboração dos documentos oficiais: Carta da Terra, Convenções, Biodiversidade, Desertificação e Mudanças Climáticas, Declaração de Princípios sobre Florestas, Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, Agenda 21. A conferência teve desdobramentos importantes dos pontos de vista científico, diplomático, político e na área ambiental, além de ceder espaço a debates e contribuições para o modelo de desenvolvimento ambientalmente sustentável. Conferência Rio 1992. Carta da Terra. A Carta da Terra é um documento, proposto durante a Rio 92, voltado para assuntos acerca de uma sociedade global pacífica, justa, sustentável. Ela propõe uma mudança de hábitos para alcançar um futuro melhor para todos os cidadãos do planeta. Sociedade global pacífica, justa, sustentável. Comentários. Mudando de assunto. Vamos dar uma pausa sobre os assuntos das Nações Unidas e vamos ver os elementos também importantes para o desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo. Nas próximas páginas vamos observar que em 1994 o Brasil consegue se estabilizar economicamente, impulsionando as indústrias e o consumo em modo geral. Vamos falar também sobre a importância do altruísmo para uma vida sustentável e os seus principais personagens globais da época. Aceleração do consumo. O que aconteceu em 1994 no Brasil? Plano Real. Contexto, implantação, consequências, Brasil Escola. O Plano Real foi um grande plano de estabilização da economia brasileira lançado durante o governo de Itamar Franco. No primeiro semestre de 1994, foram implantadas as medidas que conseguiram estabilizar a economia brasileira e colocar fim à crise de hiperinflação que atingia o país desde a década de 1980. Resultado: crescimento econômico e industrial, aumento no poder de consumo das pessoas. Altruísmo. O que é? Altruísmo é o elemento mais importante para a realização da sustentabilidade. Segundo o pensamento de Conte de 1798 a 1857, tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro e que, não obstante sua atuação espontânea, deve ser aprimorada pela educação positivista, evitando-se assim a ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. Andorinhas solitárias. Pessoas que levam qualidade de vida para os outros em meio ao caos. Não importa quantas coisas fazes, mas quando amor colocas em cada coisa que fazes. Madre Teresa de Calcutá. Sofrer é muito diferente de fazer sofrer e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu. Francisco Cândido Xavier. Madre Teresa de Calcutá. 1910-1997. Angese Gonchi Bojachil MC, Scope,
26 de agosto de 1910, Calcutá, 5 de setembro de 1997, conhecida como Madre Teresa de Calcutá ou Santa Teresa de Calcutá. Foi uma religiosa católica de etnia albanesa naturalizada indiana, fundadora da Congregação das Missionárias da Caridade, cujo carisma é o serviço aos mais pobres dos pobres por meio da vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Em 2015, a congregação fundada por ela contava com mais de 5.000 membros em 139 países. Por seu serviço aos pobres, tornou-se conhecida ainda em vida pelo codinome de Santa das Sarjetas. Madre Teresa teve o seu trabalho reconhecido ao longo da vida por instituições dentro e fora da Índia, recebendo o Prêmio Nobel da Paz em 1979. É considerada por alguns como a missionária do século XX. Foi beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II e canonizada em 2016 pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro, no Vaticano. Madre Teresa de Calcutá. Mulher de impacto. Francisco Cândido Xavier 1910-2002. Francisco Cândido Xavier. Homem de impacto. Mais conhecido como Chico Xavier, Pedro Leopoldo, 2 de abril de 1910, Uberaba, 30 de junho de 2002. Foi um médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Chico Xavier escreveu mais de 450 livros, que até o ano de 2010 já haviam vendido mais de 50 milhões de exemplares. Os direitos autorais das obras foram cedidos para instituições de caridade. Também psicografou cerca de 10.000 cartas, nunca tendo cobrado algo do destinatário. Seus empregos foram vendedor, tecelão e datilógrafo, tendo vivido de forma modesta do salário que recebia do Ministério da Agricultura. Seu legado ultrapassou as barreiras religiosas e hoje ele é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas no país, ressaltado principalmente por um forte altruísmo. Exemplos de amor ao próximo e de sustentabilidade. Sustentabilidade é pensar além de nós. Ronaldo de Lima. Protocolo de Quioto 1997. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. O Protocolo de Quioto constitui um tratado complementar à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, definindo metas de redução de emissões para os países desenvolvidos. E os que, à época, apresentavam a economia em transição para o capitalismo, considerados os responsáveis históricos pela mudança atual do clima. Compromissos, redução. Criado em 1997, o protocolo entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005, logo após o atendimento às condições que exigiam a ratificação por, no mínimo, 55% do total de países membros da Convenção e que fossem responsáveis por, pelo menos, 55% do total das emissões de 1990. Durante o primeiro período de compromisso, entre 2008 e 2012, 37 países industrializados e a Comunidade Europeia comprometeram-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, GE, para uma média de 5% em relação aos níveis de 1990. No segundo período de compromisso, as partes se comprometeram a reduzir as emissões de GE em pelo menos 18% abaixo dos níveis de 1990 no período de 8 anos, entre 2013 e 2020. Cada país negociou a sua própria meta de redução de emissões em função da sua visão sobre a capacidade de atingi-la no período considerado. O Brasil ratificou o documento em 23 de agosto de 2002, tendo sua aprovação interna se dado por meio do Decreto Legislativo número 144 de 2002. Entre os principais emissores de gases de efeito estufa, somente os Estados Unidos não ratificaram o protocolo. No entanto, continuaram com responsabilidades e obrigações definidas pela Convenção. A principal debilidade do Protocolo de Quioto foi que nações em desenvolvimento não se comprometeram com metas climáticas. Economias de países como China, Índia e Indonésia cresceram rapidamente nos anos seguintes, assim como suas emissões de gases de efeito estufa. Cúpula da Terra +5, 1997. A Assembleia Geral realizou uma sessão especial em 1997, chamada de Cúpula da Terra +5, para revisar e avaliar a implementação da Agenda 21 e fazer recomendações para sua realização.
O documento final da sessão recomendou a adoção de metas juridicamente vinculativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa que geram as mudanças climáticas. Uma maior movimentação dos padrões sustentáveis de distribuição de energia, produção e uso. E o foco na erradicação da pobreza como pré-requisito para o desenvolvimento sustentável. Em 1988, a ONU Meio Ambiente e a Organização Meteorológica Mundial se uniram para criar o Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, que se tornou a fonte proeminente para a informação científica relacionada às mudanças climáticas. O principal instrumento internacional neste assunto, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, foi adotado em 1992. Veja as parcerias pela sustentabilidade. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Organização Meteorológica Mundial. Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima. Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Clima. Em 2002, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável foi realizada em Joanesburgo, África do Sul, entre 8 de agosto e 4 de setembro, para fazer um balanço das conquistas, desafios e das novas questões surgidas desde a Cúpula da Terra de 1992. Foi uma cúpula de implementação, concebida para transformar as metas, promessas e compromissos da Agenda 21 em ações concretas e tangíveis. Os Estados-membros concordaram com a Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável e um plano de implementação detalhando as prioridades para a ação. A Divisão para o Desenvolvimento Sustentável do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, que atua como secretariado da Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável, e que já estava engajada no monitoramento da implementação da Agenda 21 e do Programa de Ação para o Desenvolvimento Sustentável dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento de Barbados de 1994, começaram a fazer o mesmo com relação ao Plano de Implementação de Joanesburgo. Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável. Das nossas origens ao futuro. Nós, representantes dos povos do mundo, reunidos durante a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, África do Sul, entre 2 e 4 de setembro de 2002, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável. 2. Assumimos o compromisso de construir uma sociedade global humanitária, equitativa e solidária, ciente da necessidade de dignidade humana para todos. 3. No início desta cúpula, as crianças do mundo nos disseram, numa voz simples porém clara, que o futuro pertence a elas, e, em consequência, instaram todos nós a assegurar que, por meio de nossas ações, elas herdarão um mundo livre da indignidade e da indecência causadas pela pobreza, pela degradação ambiental e por padrões de desenvolvimento insustentáveis. Fonte: https://cetesb.sp.gov.br. Cúpula Mundial 2002. O estudo também apontou que, por ano, 600 mil crianças sofrem danos cerebrais devido à presença de chumbo em tintas, além de correrem o risco de terem o seu desenvolvimento físico e mental atrofiado por conta da exposição à poluição durante os primeiros 1000 dias de vida. Chumbo está nas baterias automotivas, tintas, cosméticos, blindagem de radiação. Esclarecemos que o chumbo não pode ser utilizado em batons. Esta substância poderá aparecer apenas como contaminante dos corantes e pigmentos utilizados em maquiagens, sendo que o limite máximo permitido é 20 ppm, partes por milhão, conforme estabelecido no Decreto 79094/77, artigo. A poluição causa 12,6 milhões de mortes por ano, alerta a Agência Ambiental da ONU. Fonte: ONU. Comentários. A seguir você vai saber sobre interface social e ambiental. Rio+10 2002. Os países concordaram com a meta de reduzir pela metade o número de pessoas que não têm acesso à água potável nem a saneamento básico até 2015. A conferência aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, entre os dias 26 de agosto a 4 de setembro de 2002.
O evento ficou mais conhecido por Rio+10 porque aconteceu 10 anos após a Rio 92. O Brasil é autor na Rio+10 da proposta de uma meta de 10% de energia renovável para todos os países. Isso atinge em cheio os industrializados, que produzem mais poluição no planeta. A Rio+10 contou com líderes de 189 países, além de centenas de organizações não governamentais, ONGs, e representantes da sociedade civil. Objetivos. O objetivo da Rio+10 foi avaliar o progresso dos acordos estabelecidos na Rio 92, a partir da Agenda 21. A intenção era discutir o que havia sido realizado até o momento e renovar os compromissos firmados entre os países. No caso, tratava-se de um encontro para avaliar os avanços e traçar meios de alcançar os objetivos definidos na Rio 92. Porém, a Rio+10 destacou-se também por incluir em suas discussões os aspectos sociais e a qualidade de vida das pessoas. Rio+10. Discutir o uso dos recursos naturais sem ferir o ambiente. Programa Barbados 2005. Em janeiro de 2005, a comunidade internacional se reuniu nas Ilhas Maurício para realizar a revisão do Programa de Barbados das Nações Unidas 1994, aprovando um amplo conjunto de recomendações específicas para sua implementação. A estratégia aborda questões como as mudanças climáticas, a elevação do nível do mar, desastres naturais e ambientais, gestão de resíduos, recursos costeiros, marítimos, de água doce, terrestres, energéticos, turísticos e de biodiversidade, transporte e comunicação, ciência e tecnologia, globalização e liberação do comércio, produção e consumo sustentável, desenvolvimento de capacidade e educação para o desenvolvimento sustentável, comunidade internacional. Denomina-se comunidade internacional a associação entre os vários países. O principal objetivo dessa associação é a resposta de um conjunto de países a determinadas situações, como ataques terroristas e decisões políticas de outras nações. O termo pode ser considerado vago e é usado em diversas situações. Outra denominação é que a sociedade internacional é o conjunto de sujeitos internacionais em contínua convivência global, relacionando-se e compartilhando interesses comuns e recíprocos através da cooperação. O chefe da ONU diz que a comunidade internacional deve fazer muito mais para assumir a responsabilidade pelos refugiados. Água para a Vida 2005. A poluição da natureza é responsável pela morte de 12,6 milhões de pessoas por ano, o que representa quase um quarto de todas as mortes que ocorrem no mundo anualmente, segundo o relatório Towards a Pollution Free Planet da ONU Meio Ambiente. 20 de novembro de 2017. A poluição das águas é um fenômeno que ocorre quando elementos químicos, físicos ou biológicos contaminam a água. Isso pode ser nocivo para tudo que depende dela, como as plantas e o ser humano. Essa alteração nas propriedades da água traz muitos prejuízos. Fonte: Observatório 3Setor.org.br. Os polímeros são denominados de plásticos, borrachas ou fibras. Plásticos são polímeros formados por monômeros unidos entre si por reações químicas chamadas de reações de polimerização, formando macromoléculas caracterizadas pela repetição múltipla de uma ou mais unidades químicas simples de monômero. Fonte: citesustentável.com.br. A presença dessas minúsculas partículas de plástico poderia significar para a saúde humana. Até agora, um novo estudo publicado no New England Journal of Medicine descobriu que as pessoas com microplásticos no coração correm um risco maior de ataque cardíaco, derrame e morte. E pesquisem sobre as reações químicas de bebidas e alimentos quentes com o plástico. Comemorações Meio Ambiente. Tendo em mente a importância do ponto de vista ambiental e do princípio da sustentabilidade, a Assembleia Geral declarou uma série de observâncias para catalisar a ação positiva em todo o mundo. Entre aquelas atualmente em vigor estão a Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, de 2005 a 2014, e a Década Internacional Água para a Vida, que começou em 22 de março de 2005. Além disso, a comunidade mundial observou o Ano Internacional das Fibras Naturais, em 2009.
o Ano Internacional da Biodiversidade, em 2010, e o Ano Internacional das Florestas, em 2011. As datas comemorativas relacionadas ao meio ambiente declaradas pela Assembleia também incluem o Dia Mundial da Água, 22 de março, o Dia Internacional para a Diversidade Biológica, 22 de maio, o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, 17 de junho, o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, 16 de setembro, o Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado, 6 de novembro, e o Dia Internacional das Montanhas, 11 de dezembro. Al Gore, Nobel Paz 2007. Homem de impacto. Al Gore recebeu o Nobel da Paz em 2007, junto com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, pelos seus esforços na construção e disseminação de maior conhecimento sobre as alterações climáticas induzidas pelo homem e por lançar as bases necessárias para inverter tais alterações. Recebeu ainda o Prêmio Princesa das Astúrias de 2007, galardão concedido pela Fundación Princesa de Astúrias, na cidade de Oviedo, Espanha. Em 2006, lançou a Inconvenient Truth, Uma Verdade Inconveniente, documentário sobre mudanças climáticas, mais especificamente sobre o aquecimento global, o qual se sagrou vencedor do Oscar de melhor documentário em 2007. Rio+20 2012. Rio+20, abreviação para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que será realizada no Rio de Janeiro, Brasil, em junho de 2012. É uma oportunidade histórica para definir os caminhos para um mundo mais seguro, igualitário, limpo, verde e próspero para todos. A economia verde foi debatida durante a Conferência Rio+20. A economia verde constitui um instrumento para a aplicação de políticas e programas com vistas a fortalecer a implementação dos compromissos de desenvolvimento sustentável em todos os países da ONU. Conceito de economia verde. É o conjunto de medidas que podem ser incorporadas para se ajustar aos efeitos do clima, na tentativa de evitar ou minimizar possíveis danos causados pelas mudanças climáticas, aumento de temperaturas, chuvas, incêndios, entre outros. Principais objetivos. O principal objetivo da Rio+20 foi renovar e reafirmar a participação dos líderes dos países com relação ao desenvolvimento sustentável no planeta Terra. Foi, portanto, uma segunda etapa da Cúpula da Terra, ECO 92, que ocorreu há 20 anos na cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 teve uma participação significativa de várias partes interessadas, incluindo governos, entidades do setor privado, ONGs e a sociedade civil. Essa ampla participação visava garantir que múltiplas perspectivas fossem consideradas na formação de um futuro sustentável. A conferência buscou identificar medidas práticas e acionáveis que pudessem ser tomadas para alcançar o desenvolvimento sustentável. Isso incluiu a promoção de práticas sustentáveis em diferentes setores, como energia, água, transporte e agricultura. Em setembro de 2015, ocorreu em Nova York, na sede da ONU. Nesse encontro, todos os países da ONU definiram os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, como parte de uma nova agenda de desenvolvimento sustentável que não vai deixar ninguém para trás. Com prazo para 2030, mas com o trabalho começando desde já, essa agenda é conhecida como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Todos os detalhes em https://nacoesunidas.org/POS2015. Como vocês podem visualizar, a agenda traz consigo muitas promessas para um mundo melhor. Acordo de Paris, 2015. O Acordo de Paris foi assinado em 12 de dezembro de 2015 e passou a valer em 4 de novembro de 2016. Era necessário que países responsáveis por cerca de 55% das emissões no planeta ratificassem esse compromisso mundial para que o documento tivesse validade. No que diz respeito ao financiamento climático, o Acordo de Paris determina que os países desenvolvidos deverão investir 100 bilhões de dólares por ano em medidas de combate à mudança do clima e adaptação em países em desenvolvimento. Esse acordo rege a medidas de redução de emissão de dióxido de carbono a partir de 2020,
e tem por objetivos fortalecer a resposta à ameaça da mudança do clima e reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos gerados por essa mudança. Com a adesão da China, maior emissor absoluto, responsável por 20% do CO2 do planeta, e dos Estados Unidos, maior poluidor histórico, responsável hoje por 17% das emissões. O novo Acordo do Clima avança significativamente em sua implementação. 2 de setembro de 2016. Por Observatório do Clima. Fonte: https://conexaoplaneta.com.br. Onde estão as emissões de gases estufa no Brasil? Mudança do uso da terra, desmatamento e queimadas. 44%. Agropecuária. 25%. Energia. 21%. Processos industriais. 5%. Resíduos. 5%. Fonte: CEG, 2018. Cúpula de Ação Climática 2019. Lucrando de maneira sustentável. O setor privado teve a chance de demonstrar como pode realmente implementar uma mudança positiva, quando 87 das maiores empresas do mundo, detentoras juntas de 2,3 trilhões de dólares em valor de mercado, mais de 4,2 milhões de funcionários, e emissões anuais equivalentes a 73 usinas de carvão, se comprometeram a cumprir metas climáticas em suas operações. Sobre a conferência. A Conferência do Clima focou em 9 pontos. São eles: aprimoramento das mitigações climáticas dentre as maiores nações emissoras de carbono. Impulsionadores sociais e políticos, como saúde, gênero e segurança. Mobilização pública da juventude, que facilite a participação dos jovens nas discussões relacionadas. Transição energética, que inclui aumentar as fontes renováveis, a eficiência energética e o estoque. Transição no setor industrial, criando comprometimentos maiores dentre setores com maiores emissores, como o do aço e do cimento. Infraestrutura, cidades e ações locais que intensificam um comprometimento mais ambicioso com baixas emissões de carbono e infraestruturas resilientes para o clima. Soluções baseadas na natureza, com foco em áreas como floresta, agricultura inteligente e oceanos. Resiliência e adaptação, com foco em integrar riscos climáticos no âmbito das decisões e negociações públicas e privadas. Financiamento climático e precificação de carbono, direcionando o setor financeiro. Desenvolvimento resiliente, com baixas emissões de gases de efeito estufa. Cúpula Climáticas Globais 2019. As COPs são importantes conferências anuais relacionadas ao clima do planeta. Tudo teve início há 20 anos, em 1992, quando a ONU organizou a ECO 92, no Rio de Janeiro. O evento marcou a adoção da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Na ocasião também foi criado o Secretariado de Mudanças Climáticas da ONU. Através desta convenção, as nações concordaram em estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera para evitar interferências perigosas da atividade humana no sistema climático. Até agora, 197 partes assinaram o documento. Desde 1994, quando o tratado entrou em vigor, todos os anos a ONU vem reunindo quase todos os países do planeta para cúpulas climáticas globais ou COPs, que significa Conferência das Partes. COP25 2019. Quais os objetivos da COP25? O seu objetivo é conscientizar sobre a importância de lutar contra as mudanças climáticas com ambição e urgência. O que aconteceu? A COP25 propõe metas mais ambiciosas para emissões em 2020. A Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas, ONU, já tem documento final acerca da ambição climática em 2020 do cumprimento do Acordo de Paris, que limita os países para impedir a subida da temperatura média do planeta este século acima de 1,5 graus. COP26 2021. O Brasil Climate Action Hub.
Também será o local onde as negociações em torno do Acordo de Paris e a Agenda Internacional de Clima vão se encontrar com as visões sobre o Brasil, os desafios colocados e as soluções que devem ser construídas, com diálogo e transparência. Brasil Climate Action Hub, iniciativa da sociedade civil na COP26. Organizada por Instituto Clima e Sociedade, ICS, Instituto Clima Info e Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM. O espaço nasceu em 2019, quando deu visibilidade à agenda climática do Brasil na COP25, em Madrid, na Espanha. A iniciativa teve amplo apoio de representantes da sociedade civil e rapidamente tornou-se referência. A COP26 enfatizou a urgência e as oportunidades para avançar em direção a uma economia neutra em carbono e pediu transparência e rigor nos planos de ação climática, tanto de governos quanto de empresas. Implementação práticas ESG. Fonte: IPAM.org.br. COP27 2022. Uma nova Conferência do Clima das Nações Unidas terá início em 6 de novembro, em Sharm el-Sheikh, no Egito. A COP27 deve unir representantes oficiais de governos e da sociedade civil para discutir maneiras para enfrentar e se adaptar às mudanças climáticas. Em um cenário de eventos climáticos extremos em todo o mundo, além de uma crise de energia impulsionada pela guerra na Ucrânia e dados mostrando que o mundo não está fazendo o suficiente para combater as emissões de carbono e proteger o futuro do planeta. A COP27 acontece num cenário de pressão, uma vez que os países estão longe do nível de ambição necessário para alcançar as metas do Acordo de Paris, segundo a ONU. Países pobres emitem menos CO2, mas arcam com as consequências globais. Andissa Nadlosa, vice-ministro das Relações Exteriores para Assuntos Africanos do Egito, apontou para o fracasso dos países desenvolvidos em cumprir promessas anteriores de fornecer 100 bilhões de dólares em assistência anual aos países em desenvolvimento para apoiar sua transição verde. COP28 2023. Assim, a COP28 já iniciou com o desafio significativo de avaliar as ações tomadas pelos países na política climática internacional e nacional, e de propor novos direcionados por meio da avaliação global. Para Dubai, também restou a apresentação da estrutura do Fundo de Perdas e Danos, criado na COP27, no Egito. COP28 aprova a transição dos combustíveis fósseis. O Acordo de Dubai afirma que países devem mudar seus sistemas energéticos de forma justa, ordenada e equitativa. Comentários. O que se vê são um show de muitas promessas, de acordos e muito interesse econômico. Dizem que uma imagem fala por 1000 palavras, então eu vou te mostrar 2 e concluir o meu comentário, para passarmos para o conceito correto. Imagem, internet, Facebook. Qual é o significado de uma discussão? Discussão é o ato de discutir, debater e provocar uma controvérsia. Normalmente, uma discussão é formada quando 2 lados opostos tentam defender uma opinião que é contrária à outra. As discussões podem estar relacionadas com sentimentos de revolta, caracterizadas pelo tom áspero, injurioso e agressivo da conversação. O verdadeiro diálogo está no respeito, na educação, no debate, na argumentação, na conversa, de forma pacífica, ordeira. Ninguém possui outro direito senão o de cumprir o que é seu dever. Auguste Comte. Um relacionamento saudável precisa ter alguns pontos principais, como o diálogo, a confiança, o respeito e o amor. E eu digo que para todas as coisas do mundo você deve usar o amor, o respeito, a educação e o entendimento. Imagem, internet, Facebook. Resumo. Voto não tem preço, tem consequência. O tema tem sido utilizado pela Procuradoria Geral Eleitoral desde as eleições de 2010 com o objetivo de chamar a atenção dos cidadãos para a importância de boas escolhas. Mais alimentados de conhecimento, agora vamos resumir com clareza e objetividade o conceito mais aproximado da palavra sustentabilidade. Comentário. A sociedade está padecendo diante de tantos conflitos, sejam eles pessoais ou globais. Tudo isso porque estamos repassando nosso direito para que outras pessoas possam exercer
Enquanto seres humanos estamos perdendo a capacidade de ter opinião própria, de identificar a mentira e de estabelecer valores humanos e sociais mais concretos. A opinião própria é a visão que você tem sobre determinado assunto. Muitas pessoas, especialmente jovens, acham que possuem opinião própria. Mas na verdade apenas repassam informações que vão observando ao longo da vida, sem refletir a partir de tais observações. Bom, turma, este módulo teve muita informação. Aproveita para fazer a revisão. Agora vamos para o módulo 2 para ver qual é o conceito correto, que define a palavra sustentabilidade. E se você se preocupa com o futuro dos seus filhos, siga-nos em nossas redes sociais. Temos muitos assuntos que vão acrescentar sabedoria e que vão gerar renda na sua vida. Obrigado, foi bom fazer o estudo deste módulo com você. Vamos voando para o módulo 2. Conceito correto. Você também pode ajudar este projeto seguindo, curtindo, comentando e compartilhando nas redes sociais. ESG Ecoarte Sustentabilidade Global e Ecoarte Galeria de Arte Sustentável. Seu apoio e sua crítica nos ajuda a crescer. Saiba mais pelo Zap 229 81 83 74 83. A Terra é nossa mãe. Tudo o que acontece à Terra, acontecerá aos filhos da Terra. Vamos voando para o conceito correto de sustentabilidade ambiental. Mas antes vou chamar a atenção de vocês para a questão do lixo espacial. Isso mesmo, lixo espacial. Segundo Érica Rosseto, especialista em dinâmicas de voos orbitais e diretora do Space Data Association, a chance de um resíduo espacial causar um problema aqui na superfície é muito pequena. A preocupação maior é voltada para o uso do próprio espaço. Fonte: www.National Geographic Brasil. E sugiro que pesquisem mais sobre o assunto. Sustentabilidade conceito Google. Agora você já sabe como surgiu a ideia de sustentabilidade e como ela chegou até nós. Vamos para o conceito de sustentabilidade do Google. Sustentabilidade é a capacidade de uso consciente dos recursos naturais sem comprometer o bem-estar das gerações futuras. Seu objetivo principal é encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Comentário: quero lembrar que as plataformas utilizam a inteligência artificial como recurso tecnológico, fazendo com que o algoritmo seja influenciado pelo volume de informação. Você tem crianças em casa? Se sim, assista com elas o filme infantil e educativo As Aventuras da Princesa Clara na Cidade do Poeta. O filme também está disponível no YouTube em nosso canal. Lembrando que sua doação é muito importante para a sobrevivência do projeto, para a educação de crianças, jovens, adultos e para as futuras gerações. Obrigado. Adquira a apostila ou um de nossos livros infantil. Telefone chave Pix 229 81 83 74 83. Ronaldo de Lima. Sustentabilidade é consciência coletiva, educação e altruísmo. A consciência coletiva gera economia, constrói valores ambientais, humanos e preserva as futuras gerações. Ronaldo de Lima. Definição conceito. Um conceito é um conhecimento mais geral aplicado a um objeto ou a uma situação particular, representa uma categoria de objetos, de eventos ou de situações e pode ser expresso por uma ou mais de uma palavra. Para alguns, essa representação é mental, para outros, ela é linguística e pública. O conceito é a unidade primeira do pensamento e do conhecimento, só pensamos e conhecemos na medida em que manipulamos conceitos. Tradução: Marcos Bagno. Sustentabilidade conceito Google. Sustentabilidade é a capacidade de uso consciente dos recursos naturais sem comprometer o bem-estar das gerações futuras. Seu objetivo principal é encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Comentários:
O conceito correto da sustentabilidade pertence a um ciclo perpétuo e permanente de amor, que se constitui nas relações. Relações interpessoais, que é o vínculo criado entre dois ou mais indivíduos, com base em suas interações e no contexto social em que atuam. Relações humanas, que são o conjunto de interações que realizamos com todos que estão ao nosso redor ao longo da vida. Relações ambientais sustentáveis, que constituem a relação que nós temos com a natureza através das interfaces. Estas relações são importantes para a sobrevivência presente e futura. Fonte: Revista Científica Anual. Ecologia e Sistemática. O conceito correto de sustentabilidade. Agradecimentos. Goodland Robert, 1995. The Concept of Environmental Sustainability. Annual Review of Ecology and Systematics 26, 1/24. Goodland, Robert. 1995. O conceito de sustentabilidade ambiental. Revista Científica Anual de Ecologia e Sistemática. Nosso obrigado especial ao professor Alexandre, professor de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Comentários. Este é o conceito que mais se traduz a palavra sustentabilidade ambiental ou ambientalmente sustentável. Biografia: Robert Goodland. Canadense que curtiu o frio mas adotou os trópicos e introduziu no Banco Mundial os requerimentos e preocupações socioambientais. Ele gostava muito do Brasil, foi brevemente professor na Universidade Federal de Brasília e pesquisador no Instituto de Pesquisas da Amazônia, INPA, em Manaus. Escreveu junto com Howard Irving o livro Amazon Jungle, Green Hell to Red Desert. Floresta Amazônica, do Inferno Verde ao Deserto Vermelho, publicado em 1975 e que tinha como base um estudo da Transamazônica. Comentários. Robert Goodland. Homem de impacto. Sugestão. Conhecimento nunca fica ultrapassado. Faça suas pesquisas e leiam os livros. Frase de Robert Goodland e Howard Irving. De todos os paradoxos da Amazônia, o mais espantoso é o manto de silêncio e de ignorância que a envolve. Vamos agora para o conceito de Robert. Conservação do capital. Segundo Robert Goodland, o conceito de sustentabilidade é a conservação do capital. Sustentável é todo sistema que conserva o capital. Capital é o recurso básico que já existe no começo de uma atividade. Então vamos imaginar que você tem R$10.000 na poupança e que este dinheiro está te gerando um rendimento de R$10 por mês. Os R$10.000 é o capital. Devo lembrar que ele tanto pode ser em dinheiro ou em uma outra forma física como uma casa, por exemplo. Então esse capital gera rendimentos e esses rendimentos se acumulam com o capital. Mas aí você vai lá e resgata todo mês uma parte do rendimento. Você ainda fica com o capital e com uma parte do rendimento. Agora, se você for lá e resgatar acima do rendimento, com o passar do tempo o capital vai se dissolver. A conclusão é: se você consome só parte dos rendimentos, esse modelo é sustentável. Se você consome além dos rendimentos, esse modelo é insustentável. No modelo sustentável você preservou o capital e o rendimento. No modelo insustentável você está comprometendo o capital e novos investimentos no futuro. Este conceito econômico básico, mas ele gera a ideia de sustentabilidade econômica. Sustentabilidade econômica são aquelas empresas e atividades que usam o capital para gerar renda. Enquanto as atividades que não conservam o capital são insustentáveis. No modelo sustentável o capital deve ser conservado e ampliado pelas atividades econômicas. A maioria das instituições financeiras adotam este processo, conservando o capital, com uma pequena parte do rendimento. Capital ou rendimentos. Sustentável é todo sistema que conserva o capital. Capital é o recurso básico que já existe no começo de uma atividade. Agora vamos conhecer a relação entre o capital financeiro, capital ambiental e o capital social.
Ampliação do capital. Sustentabilidade é a conservação e a ampliação do capital. Mas todos sabem que existem outros tipos de sustentabilidade além da financeira e econômica. Existe a sustentabilidade ambiental e a mesma é um capital, porém natural. As florestas, o oceano, o ar, as águas, a flora, a fauna são considerados capital natural. Tudo isso porque o meio ambiente é um sistema em pleno funcionamento. Materiais entram e saem, são transformados. Pessoas, animais e plantas morrem. O meio ambiente é um sistema que funciona pois nele entram materiais e saem materiais. E este processo de entrada e saída que é a natureza, ele produz bens que muitas vezes as pessoas pegam e consomem, por exemplo os peixes nos oceanos e rios, animais, madeira, minerais, petróleo, o próprio sistema de limpeza que a natureza faz através das florestas, limpando as águas que nós consumimos através da filtragem. Bens e serviços. Natureza, bens e serviços. E a natureza, além de gerar bens, ela também presta serviços, por exemplo, a renovação do ar através da fotossíntese, a polinização das plantas através das abelhas e a agricultura, e nós dependemos deste serviço. A decomposição de milhares de toneladas de materiais que poderiam se acumular, a regulação do clima no planeta, a distribuição das chuvas, as correntes de vento e o principal, a reciclagem dos materiais produzidos pelo homem, por exemplo o esgoto, lixo e a poluição. Então a natureza produz bens, produtos e reciclagem. E todo o material que a gente produz ou consome entra neste ciclo. A economia financeira utiliza uma parte da economia da natureza. Tudo o que consumimos vem da natureza. E uma parte de todo o produto também vem da natureza. O consumo consciente pode gerar impactos positivos na sustentabilidade. Agentes ambientais. De extrema importância. Natureza, bens e serviços. Agentes. Polinizadores. Decompositores. Mineralizados. Dispersores. Controladores. Perda de espécies primordiais. Perda de espécies animais dispersoras de sementes. Perda de espécies animais controladoras. Comentários. Ajude-me a te preservar. As atividades humanas são as maiores causas da extinção de espécies. Destaco a grande perda de espécies em incêndios, nas estradas e rodovias. As perdas podem gerar desequilíbrio ambiental e colapso no ecossistema. Uma parte da natureza. A economia financeira utiliza uma parte da economia da natureza. Tudo o que consumimos, uma parte vem da natureza. Para a economia ser sustentável, ela tem que preservar o capital financeiro e natural. Preservar o meio ambiente, porque a própria economia é parte do capital natural. Se a economia humana consumir exageradamente os rendimentos, bens, serviços e reciclagem da natureza, ela estará destruindo o capital natural, que é o planeta. Se a sociedade consome os rendimentos e o capital natural, ela também estará destruindo as bases sobre as quais ela se repousa. O desenvolvimento existe, devemos produzir riquezas com inteligência. Porém em harmonia com o capital natural e a natureza, isso sem destruir os recursos naturais que ela fornece para a nossa economia e que garante o futuro das futuras gerações. Coesão social. Coesão social é a união por um bem comum e de todos. Existe também o capital social que produz rendimentos além do financeiro e ambiental. A qualidade de vida humana depende não só dos bens e serviços da natureza e dos processos econômicos, mas depende muito da coesão social, que é a nossa união na vida e no dia a dia. A nossa capacidade de atuar juntos, em harmonia, na sociedade é esta base da qualidade de vida, também os valores morais solidários, a nossa solidariedade, a nossa simpatia, nossa disposição de colaborar uns com os outros. Não é colaborar em uma doação em uma campanha de caridade, mas quando você se dispõe a respeitar os outros, suas opiniões e a forma de pensar, conviver e trabalhar juntos, que é o que você faz, quando você trabalha é uma forma de colaboração social, quando você consome de forma inteligente e responsável, isso também é colaboração social. Respeito e colaboração.
Organização, colaboração coletiva e produtiva de maneira respeitosa. Para isso, a sociedade tem que ser bem organizada e forte com várias organizações que colaborem e que contribuam com sugestões, que discutam os assuntos de maneira respeitosa e produtiva. Então, capital social é o conjunto dos valores morais, das leis, da educação, da arte, das religiões, da própria história conhecida e o contrato social que é o acordo do que é aceitável e do que não é aceitável e que permita uma vida de respeito e colaboração. O rendimento do capital social é a qualidade de vida que a gente tem e que é derivada da sustentabilidade social. Este é um conceito produzido e promovido pela ONU, a gente vivendo em respeito e colaboração através das instituições sociais, igrejas, partidos políticos, ONG, grupos artísticos, científicos e educação. Tudo isso permite o rendimento social da nossa qualidade de vida. Respeito e colaboração. É o espaço de permissão ao diálogo, a críticas, à livre manifestação, à diversidade, ao conhecimento, ao acolhimento e à escuta. Amor, respeito e colaboração. Ingredientes fundamentais da sustentabilidade. Seja na religião, na cultura ou na política. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Pequenas atitudes mudam as vidas das pessoas e ser sustentável é assim, com pequenos gestos sociais e ambientais. As pessoas promovem sentimentos, despertam alegria, gratidão e igualdade para todos. A história do Brasil e do mundo é cheia de exemplos de pessoas que fizeram a diferença e que contribuíram para um mundo mais igualitário. Elas deixaram sua marca na política, no ativismo, na música, no esporte, no cinema e na literatura. Famosos internacionais que salvaram vidas. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Princesa Diana, Princesa Isabel, Schindler. Atores e personalidades. Sociedade coletiva organizada. A sociedade tem que ser bem organizada e forte com várias organizações que colaborem e que contribuam com sugestões, que discutam os assuntos de maneira respeitosa e produtiva. E podemos somar a isso a nossa mudança de hábitos cotidianos. Compra consciente. Descarte correto. Energia alternativa-se. Colaboração. Todos são hábitos saudáveis e sustentáveis. Então concluímos que a sustentabilidade tem 3 bases, pilares, tripé ou vertentes. O econômico, a ambiental e a social. Todas 3 são baseadas na ideia de preservar o capital financeiro, ambiental e social. Desejamos o crescimento do capital e que ele não seja destruído para que todas as gerações tenham qualidade de vida, qualidade ambiental e uma economia próspera. O capital ambiental é o uso sustentável de recursos naturais, o manejo do meio ambiente, a prevenção da poluição e o tratamento de resíduos. O uso sustentável do capital econômico é o lucro, a economia das despesas, o crescimento econômico, as pesquisas científicas e econômicas ligadas à sociedade. O capital social é os padrões de vidas, a educação promovida, os valores comunitários compartilhados e a promoção de oportunidades iguais para todos. Este é o conceito correto de uso dos capitais quando nos referimos à sustentabilidade. Valores humanos universais. Amor, felicidade, liberdade, paz e plenitude são exemplos de princípios considerados universais. Como cidadãos, pessoas e profissionais, esses princípios fazem parte da nossa existência e durante uma vida estaremos lutando para torná-los inabaláveis. Relação homem, natureza e economia. Relação presente e perpétua realizada através da interfaces. Interface ou interface. Um elemento que proporciona uma ligação física ou lógica entre 2 sistemas ou partes de um sistema que não poderiam ser conectados diretamente. 2 áreas em que coisas diversas. 2 departamentos, 2 ciências, etc., interagem. Agora a interface entre a sustentabilidade ambiental e sustentabilidade econômica. Temos a eficiência energética, o uso de energias não poluentes, o incentivo e a inserção de pessoas no mercado de consumo, o mercado de recursos naturais.
tradicionais como capim dourado, palmito, açaí e inúmeros outros produtos que a natureza produz. E a agricultura orgânica que não poluente, que não utiliza veneno, isto é, a interface entre a sustentabilidade ambiental e a econômica. Interface ambiental e social. A interface entre a sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social está na justiça ambiental, todos terem acesso ao meio ambiente saudável, o manejo coletivo do meio ambiente. Existem comunidades que se reúnem para manejo, a extração e administração de produtos naturais. E a interação entre a consciência ecológica da sociedade em nível local e o bem-estar do planeta em nível global. Comentário. Pesquise também sobre a nossa literatura jurídica ambiental. Interface ambiental e ambiental. A poeira do Saara fertiliza a floresta amazônica. A interface entre ela própria, a sustentabilidade ambiental, que está na interação entre os dois ecossistemas em nível globais. Tudo está conectado. As algas marinhas são responsáveis pela produção de 54% do oxigênio do mundo e os mares atuam como reguladores do clima no planeta. Os dados são do Instituto Brasileiro de Florestas. Os rios são fundamentais para a distribuição dos nutrientes necessários para a manutenção da vida dos ecossistemas do planeta. O rio Amazonas, que coabita com a Amazônia, é o maior em volume do mundo e 20% das águas que chegam nos oceanos pelos rios vêm direto dele. Interface econômica e social. E a interface entre a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade social é a ética nos negócios, o comércio justo, os direitos trabalhistas e outras tantas interações. A moral prevê certo e errado. A ética prevê bem e mal. A moral é uma conduta específica e normativa, valores éticos são princípios, frutos de reflexão sobre ações e normas de conduta. A ética é definida como a teoria, o conhecimento ou a ciência do comportamento moral, que busca explicar, compreender, justificar e criticar a moral ou as morais de uma sociedade. A ética é filosófica e científica. Ética mais respeito mais igualdade. Liberdade como fundamento. Igualdade como condição. Alteridade como princípio. Alteridade, muito mais que um conceito, é uma prática. Ela consiste, basicamente, em colocar-se no lugar do outro, entender as angústias do outro e tentar pensar no sofrimento do outro. Alteridade também é reconhecer que existem culturas diferentes e que elas merecem respeito em sua integridade. Essencial para o desenvolvimento humano. Capital ambiental mais econômico mais social. Sustentabilidade é a gente agir, crescer e prosperar. Sempre preservando o capital econômico, ambiental e social. Comentários. O Brasil é o país mais rico do mundo em diversidade humana e em recursos ambientais. Relembrar, revisão. Sustentabilidade econômica. Economia próspera. Uso sustentável de recursos natural. Prevenção da poluição do ar, água e terra. Tratamento de resíduos. Mercado de consumo. Agricultura orgânica. A sustentabilidade ambiental. Capital natural. Bens naturais. Economia de despesas, energia limpa e tratamento água. Serviços naturais, filtragem, decomposição, regulação do clima. Conservação dos recursos. Meio ambiente saudável. A sustentabilidade social. Qualidade de vida humana. Coesão social. Colaboração, respeito, união, organização. Valores morais, leis, educação, arte, religião, partidos. Rendimento social. Oportunidades iguais de desenvolvimento para todos. Comentários. De forma simplificada, podemos definir um relacionamento saudável como aquele que dá igualdade de oportunidades aos envolvidos e que harmoniza o ambiente. Conceito Google. Inteligência artificial. Sustentabilidade é a capacidade de uso consciente dos recursos naturais sem comprometer o bem-estar das gerações futuras.
Seu objetivo principal é encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Comentários. Neste comparativo, está faltando capital humano para encontrar o equilíbrio entre o econômico e a preservação ambiental. E só o capital humano que pode prolongar o tempo de vida das futuras gerações, através de uma nova concepção sobre a sustentabilidade. Sustentabilidade é pensar além de nós. Sustentabilidade, conceito EcoArt. A sustentabilidade é o desenvolvimento econômico, que respeita e preserva a natureza e as pessoas. É a interação do todo sem prejuízos para nenhum. Ronaldo de Lima, EcoArt. Caminhos e soluções. Pensar na sociedade de uma forma igualitária. Todos somos um. Reduzir consumo, repensar os hábitos e criar novos. Criar sistemas de valores humanos e ambientais, valorizar as crianças, o meio ambiente. Quebrar mitos, informar e educar, principalmente as crianças. Incentivar a mudança da sociedade do ter para a sociedade do ser. Participar efetivamente para que o outro não decida por você. Sair do global para o local, pensar na comunidade, no vizinho. Fortalecer a economia circular, incentivando o consumo de produtos locais. O engajamento sustentável pode ser por opção ou por pressão. A floresta não é simples consequência do clima, mas o atual equilíbrio do clima é modelado pela floresta. Dr. P.F. Enéas Salati. Dever de casa. Despertar da curiosidade. Quais são as 3 maiores indústrias do mundo? Qual é o maior laboratório genético animal de leite e carne? Quais os maiores laboratórios genéticos do mundo? Quais os estados brasileiros aboliram o amianto? Qual a relação das empresas de genéticas com os laboratórios farmacêuticos? Quais são os impactos dos agrotóxicos na vida humana e animal? Quais riscos a tinta de cabelo pode causar? Qual é a relação entre o médico e o laboratório farmacêutico? Quais os perigos do chumbo para o nosso organismo? O que são alimentos transgênicos? Quais são os países que mais utilizam agrotóxicos? Comentários. A verdade é a única autoridade. Quais são os produtos químicos que devem ser evitados na composição de cosméticos, de produtos de higiene e limpeza? Mande também sua sugestão de pesquisa. Do meu ponto de vista, a sustentabilidade ambiental foi descrita pela primeira vez nas pinturas rupestres. Naquela época eles já expressavam através dos desenhos o capital maior do planeta, que é a diversidade. E é de responsabilidade nossa como seres racionais cuidar do planeta para as futuras gerações. Na verdade todos somos um planeta. Ronaldo de Lima. Sustentabilidade é uma ideia ampla, muito poderosa e muito importante para a sobrevivência de todos. E eu vou apresentar para todos em nossa minissérie de 7 aulas. Na nossa próxima aula falaremos sobre a sigla E, S, G. Vamos descomplicar também este assunto e explorar o mundo das práticas sustentáveis. Te encontro na próxima aula. Lembramos que parte do seu investimento neste curso vai para o projeto EcoArt Sustentabilidade. Projeto de ecologia, arte e educação que trabalha o desenvolvimento humano e ambiental através da cultura. Muito obrigado. EcoArt Sustentabilidade Global. Trabalhando pelas futuras gerações. Espero que este conceito tenha enriquecido sua visão sobre sustentabilidade. E se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar esta aula com os seus amigos e parentes. Estamos disponibilizando a apostila em PDF caso o aluno queira, a contribuição de R$ 30. Lembrando que a sua doação também é muito importante para a sobrevivência do projeto EcoArt Sustentabilidade, projeto ambiental de educação, arte, valores humanos e sustentabilidade. Veja agora os benefícios da minissérie Vida Sustentável. Benefícios da minissérie. Investimento baixo e garantido. Retorno do investimento alto e rápido. Mantém os seus clientes mais fiéis. Atração de novos clientes e investidores.
Redução de custos através da economia e da mudança de hábitos. Redução e aproveitamento de embalagens e resíduos. Saúde física e mental. Desenvolvimento criativo, artístico e cultural. Desenvolvimento social e ambiental. Estabilidade financeira e economia circular. Preservação dos recursos naturais para as futuras gerações. Melhore a imagem de sua empresa. Obtenha melhores resultados financeiros. Preserve o planeta para as futuras gerações. Assistente de dúvidas. 229, 8183, 7483. Horário comercial. EcoArt Sustentabilidade Global. Trabalhando pelas futuras gerações.